Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia inspiram a vida das comunidades cristãs que os escutam em cada Eucaristia Dominical. Os que são lidos nas celebrações deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia. O padre Robson Cruz, pároco em Lisboa, e Juan Ambrósio, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Robson, partimos para a análise de facto aos três textos que escutam nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é do livro de Neemias, no capítulo 8. E de que forma, em que contexto, se valoriza a palavra de Deus? Primeiro, é um livro, portanto, é um texto que nos vai falar sobre a leitura solene da palavra de Deus, não é? Além dos textos evangélicos, onde nós vamos hoje ouvir o capítulo 4 de São Lucas, nós temos também, no Antigo Testamento, dois textos maravilhosos sobre a leitura da palavra de Deus. O primeiro aparece no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, quando se descobre, possivelmente, o livro de Deuteronômio, chamado Livro da Aliança. E outro aparece aqui no livro de Neemias. É um livro do regresso, ou seja, o povo, depois de ter estado no exílio, com todas as dificuldades que foi a reorganização do Estado de Judá depois da vinda do exílio, conhece agora que aquilo que permaneceu sempre foi a força da palavra. E é a palavra que se cumpre, que tinha julgado, digamos assim, o pecado do povo, que os tinha conduzido à ruína. Também a palavra que agora lhes abre o horizonte de poder sobreviver agora pela confiança em Deus. A leitura solene da palavra comporta aqui, e nós vemos, não é, um dia muito longo e, portanto, é uma leitura que não é breve, é uma leitura aprofundada, é uma leitura lenta, mais ainda, é uma leitura que necessariamente tem de conduzir ao assentimento interior. E repare, várias vezes vai aparecer que durante a leitura o povo é convidado a responder Amém, Amém. A palavra Amém quer dizer estou firme nisso, significa construo a minha vida nesta verdade que revela. E é exatamente isso que o livro de Neemias propõe. Há uma comunidade que passou tempos difíceis de provação, de pobreza, até de dúvida, agora redescubra na força da palavra a capacidade de construir o seu futuro com Deus. Não? É uma palavra que tem consequências, provoca consequências a quem as escuta e o próprio texto as apresenta? Repare que, por um lado, há uma descrição de toda a emotividade à volta da palavra, não é? A atenção, a escuta, as lágrimas, não é? Tudo isso comporta emoção. Mas o livro de Neemias, mesmo descrevendo essas emoções, diz: cuidado, também não é só uma leitura emocional da palavra, é uma leitura que transforma a vida. E a grande preocupação vai ser como é que Israel, agora sem as grandes estruturas do tempo de Davi e Salomão, pode continuar a ser fiel à aliança com Deus, pelo cumprimento da palavra. E este cumprimento da palavra significa o olhar para a realidade, o respeito pela vida, a capacidade de viver a justiça nas relações cotidianas uns com os outros, né? São elementos fundamentais para que a fidelidade à palavra se cumpra. Há também um acento forte, a palavra que conduz a um culto renovado. O culto tinha cessado com a invasão de Jerusalém em 585, agora, o retomar o culto significa que o culto deve ser resposta da palavra. É sinal de uma palavra interiorizada, vivida e agora celebrada. Dr. Juan Ambrósio, a mesma importância, acredito, se calhar não com a solenidade que é apresentada neste livro de Neemias, mas a mesma importância é dada hoje à palavra de Deus, à Bíblia, nomeadamente nestes encontros das celebrações dominicais. Sem dúvida. Não só ela ocupa um lugar central nas celebrações dominicais, como ela ocupa um lugar central na própria experiência cristã, que se concretiza nessas celebrações, mas que vai muito para além dessas celebrações. De facto, este texto mostra-nos essa centralidade da palavra. E esta centralidade da palavra num papel que eu acho muito interessante, porque, reparem, se lermos o texto, perceberemos que a comunidade acaba por ser convocada pela palavra, a comunidade é edificada pela palavra, a comunidade é interpelada pela palavra, a comunidade é transformada pela palavra e podemos mesmo dizer a comunidade acaba por ser enviada para a missão pela palavra. A palavra, no fundo, é aquela que, a partir da qual, não simplesmente de uma escuta externa, não é? Mas que tem todo este processo de interioridade, vai edificando a identidade, vai edificando a própria missão daquela comunidade. No fundo, a palavra edifica a identidade dos cristãos. E é à volta disso. Este lugar da palavra é muito, muito importante na própria experiência cristã. Eu lembro-me sempre do primeiro texto, da narração da criação, onde nós podemos fazer uma leitura destas e
essa imagem serve também para aqui. Reparem, nós temos, diz-nos essas primeiras páginas da Bíblia, que no princípio tínhamos o caos, não era? Aquilo que não tinha forma, e aquilo vai ganhando forma, vai-se transformando num cosmos organizado mediante o quê? Mediante a palavra criadora de Deus. E Deus disse. E é esta palavra proclamada de Deus, que permite a passagem do caos, daquilo que não tem forma, que é informe, para a forma, para uma coisa que ganha identidade, que vai ganhando contornos específicos. Ora, essa é a missão da palavra na experiência cristã, dar identidade. Claro que esta palavra é muito mais do que um texto, é muito mais do que uma letra, é também ela uma própria experiência de relação. No caso do Antigo Testamento, da relação com Deus, vamos depois ver que esta palavra se concretiza numa pessoa concreta, e que essa pessoa concreta é Jesus Cristo. Aliás, o Evangelho dirá isso mesmo, a palavra cumpre-se em mim. Portanto, sublinhando, a dinâmica da experiência cristã é sempre uma dinâmica de encontro com esta palavra, que deve ser escutada, que me interpela, que me edifica, que me transforma e que me envia em missão. Dito assim, acredito que pareça simples identificar com a palavra que identifica, que envia a missão, etc. Em todo caso, creio que não estão em causa um conjunto de normas, de conduta ética a partir de um conjunto de princípios, uma dúzia de princípios, porque a palavra de que falamos é um conjunto de livros, não é? Exatamente. De que forma identificar aí, então, essa identificação, esse envio, essa identidade? De todo o conjunto. A questão é essa mesma. Se a palavra fosse simplesmente reduzida ao escrito, ou a uma soma de livros e de texto escrito, reduzida não só ao texto escrito, mas à maneira como ele é escrito, certamente teríamos problemas. Daí, embora não me queira meter numa área da especialidade do Padre Robson, daí que nós não podemos ler e interpretar os textos simplesmente a partir de cada frase por si ou de cada texto por si, mas a experiência cristã exige-me que eu os interprete à luz da totalidade do que é o conjunto e da experiência narrada. Falaremos nisso daqui a um pedaço, que isto não é simplesmente uma descrição, mas é o exercício de uma narração, ou seja, uma vida que se lê à luz da palavra, que não é só o texto, insisto nessa ideia, é essencialmente uma experiência de Deus a dar-se, de Deus a ser recebido. E, portanto, é essa totalidade que vai ser, digamos assim, o critério, a chave que me vai ajudar depois a ler o texto. Aliás, essa é a experiência que está na base do processo que leva a que isso se transforme em texto. No fundo, o que nós temos em todo o processo da Sagrada Escritura é uma vida que se torna texto, uma experiência de relação que é passada para escrito, que é narrada, muito mais do que descrita, para depois essa experiência de narração poder estar na gênese do que é o exercício da experiência cristã em todos os tempos, não é? A pergunta ao Padre Robson, a partir desta valorização da Bíblia, da Palavra de Deus, ela aconteceu sobretudo na Igreja Católica depois do Concílio Ecuménico Vaticano II, e foi ganhando de facto centralidade nas celebrações, na vida de cada crente? Eu acho que a grande reforma que acontece depois do Concílio Vaticano II é, em primeiro lugar, não é, a oferta abundante da Palavra de Deus a nível litúrgico. E isso sim, quer dizer, foi uma grande inovação. Nós temos a possibilidade de, aos domingos em 3 anos e de semana em 2 anos, contatar com a maior parte dos grandes textos da Sagrada Escritura, não é? Mas há uma dificuldade ainda, quer dizer, que é a dificuldade de se colocar na atitude de escuta, e essa não é um decreto, né? Por muito importante que o Concílio tenha sido, não é o decreto que a realiza, não é? É o esforço da comunidade cristã. Eu noto que ainda hoje nós temos dificuldades em ler aquilo que até o Concílio desafiava, quer dizer, que a revelação divina é feita por acontecimentos e por palavras. As pessoas são muito sensíveis aos acontecimentos, conhecem os grandes passos, digamos assim, da história bíblica, às vezes estão menos atentas à forma de os dizer. E isso é a palavra, e a palavra também é a mensagem, não é? Acho que, apesar de tudo, hoje em dia, a nível da catequese, está-se a inovar muito, ou seja, a catequese apresenta esta força da palavra de uma forma mais consistente do que foi no passado, não é? Está-se a inovar também, se calhar, no próprio exercício do ministério da palavra, no contexto litúrgico, ou seja, onde a palavra hoje em dia não é apenas ilustração de uma ideia, mas põe-nos uma atitude de escuta. A própria Igreja nos tem ajudado isso, não é? Lembro muito o pontificado do Beato Papa João Paulo II, em grandes textos, não é? Colocava a Igreja toda numa atitude de escuta. O que é que a Sagrada Escritura nos diz sobre esta realidade, não é? E é, na medida em que escutamos, que aprendemos também a reinterpretar a nossa vida à luz dessa palavra. É um esforço, não está nunca conseguido até ao fim, não é? Mas o dinamismo leva-nos aí, não é? E acredito que
a partir de muitos textos, podemos ser interpelados para uma outra temática que se vive nestes dias, que é o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, portanto, o diálogo ecuménico. O texto da segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que revolução é essa que São Paulo fez ao dizer que judeus, gregos, escravos e homens livres, todos formam um só corpo? A comunidade de Corinto, ao contrário de outras comunidades de Paulo, que eram pobres, até humanamente falando de qualidades, né? Era uma comunidade muito exuberante. Quer dizer, de facto, a adesão que a comunidade de Corinto fez ao Evangelho multiplicou e potenciou até qualidades humanas que eles tinham. Né? Necessariamente, quando um grupo começa a caminhar junto, começa-se a perguntar quem é mais importante, não é? E na comunidade de Corinto nós sabemos isso, quer dizer, o impacto que tinham alguns dons extraordinários, não é? Parecia pôr as pessoas em mais destaque. Isso, nós somos humanos e, portanto, aquilo que entra pelos olhos, às vezes, é considerado mais importante do que aquilo que parece um bocadinho mais discreto. Por quem é mais importante? E Paulo diz: esta manifestação de diversidade, de responsabilidades, de dons, de caminhos, não deve ser algo que leve as pessoas a ficarem a comparar-se umas às outras, quem é mais, quem é menos, nem deve ser algo que divida a comunidade. Tudo procede do mesmo dom. E Paulo diz: é o Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, que tornou possível toda esta multiplicidade de dons fazerem a experiência da unidade. Paulo acentua, parece que esta unidade tem uma finalidade, é uma unidade para a missão, ou seja, não é apenas para enriquecimento pessoal do próprio que tem um dom, ou de uma comunidade que fechada diz somos melhores que as outras comunidades. Pelo contrário, todos eles encaminham-se para uma mesma realidade, que é cumprir a missão de Jesus Cristo, que é reconduzir todas as coisas ao Pai. É muito interessante esta ideia da perspectiva da missão. Eu quase que me atrevia a dizer que aparece aqui uma das categorias que muito mais tarde vai ser apresentada, como também fazendo parte do património da reflexão e da inteligência cristã, que é uma categoria bem defendida pela doutrina social da Igreja, que é o bem comum. Ela aparece já aqui. O texto é um texto quase que plástico, um texto muito conhecido, não é? Da unidade, que fala na unidade do corpo, onde vários cada membro corpo contribui para o bem comum. E a importância de cada membro não reside simplesmente em si, mas nesse bem comum. Agora bem, este bem comum não é simplesmente o bem desse corpo, digamos assim, o bem da comunidade fechada, como dizia o Padre Robson, é também o bem daqueles a quem essa comunidade é enviada. E esta nota é de facto muito característica, portanto, porque aquilo que vai mostrar a importância do trabalho de cada um, da missão de cada um, da identidade de cada um, do carisma de cada um, vai ser, em última análise, o bem que esse dom que tu tens vai promover nos outros, não é? E, portanto, isto descentraliza um bocadinho, tira-nos do nosso umbigo, põe-nos a olhar para os outros, põe-nos centrados nos outros, põe-nos centrados nesta questão do bem comum. E esse é um dos grandes desafios feitos às comunidades cristãs hoje. Ainda para mais, se calhar em tempos em que somos quase que empurrados, porque pode acontecer isso, ou seja, corremos o perigo das comunidades se fecharem sobre si mesmas. Como aquilo que eu costumo dizer, fecham-se sobre si mesmas como um espaço de conforto, de segurança, de tranquilidade, porque o mundo aí fora está muito encapelado, os ventos estão a soprar muito agrestes. O melhor é fechar-me dentro da comunidade como uma zona de refúgio e de conforto. Ora bem, não é disso que se trata. O que se trata é o de ser empenhado e de contribuir para esse bem comum, que é um bem que está para além da comunidade, que não se esgota na comunidade. É interessante é que também este texto nos fala na palavra. Porque alguns dos carismas que se vão referir aqui são os carismas ligados à palavra, de quem comunica, de quem anuncia, de quem é profeta, de quem é o doutor. Ou seja, também aqui a palavra aparece, sublinhando a importância dessa palavra, como edificadora deste corpo. Esta palavra, que não é só para ser escutada para mim, até essa imagem é interessante, portanto, ela é anunciada, mas não é só simplesmente para ficar na minha escuta, é para eu a interiorizar e depois também a comunicar aos outros, porque em última instância o objetivo é que ela chegue a todos e, portanto, não fica em mim. Até que ponto a separação entre os cristãos é o não cumprimento, é o não seguimento destas normas, desta conduta proposta por São Paulo? Não tenho dúvidas disso, é um dos dramas.
É uma das grandes linhas do Concílio Vaticano II há 50 anos. Essa foi uma das intuições, porque o Concílio foi convocado por João XXIII, a questão da unidade dos cristãos. Essa é, talvez, como se diz na minha língua materna, na assinatura pendiente, ou seja, aquela disciplina que continua por ser mais trabalhada, mais refletiva. Deram-se já muitos passos, mas ainda não se avançou o suficiente. É muito interessante uma ideia a esse nível da unidade dos cristãos, de pensarmos as diversas comunidades cristãs não como comunidades ao lado umas das outras, mas como comunidades organizadas em círculos concêntricos. Esta imagem é muito interessante. No centro, quem está? Jesus Cristo. Reparem, se no centro estiver Jesus Cristo, quanto mais próximo do centro, as pessoas não estão só mais próximas de Jesus Cristo, como estão mais próximas umas das outras. Se calhar no diálogo ecuménico esta imagem faria muito sentido, ou seja, em vez de cada um pensar um bocadinho no interesse da sua comunidade, na perspectiva da sua comunidade, centrar-se em Jesus Cristo, porque isso imediatamente nos vira todos para o mesmo ponto, nos aproxima todos do mesmo ponto e obrigatoriamente nos aproxima uns dos outros. E esse é, de facto, se calhar um caminho importante a percorrer, mantendo as diferenças de identidades que são elas também uma riqueza. Caso existam, não é? Algumas existirão da maneira como se vê, legítimas, e se calhar necessárias, porque o cristianismo europeu não tem que ser igual ao cristianismo asiático e se calhar pode haver sensibilidades, maneiras diferentes de viver o cristianismo. Agora a pergunta é, essas sensibilidades e essas maneiras diferentes de viver o cristianismo justificam que muitas vezes andamos costas viradas uns para os outros e que não possamos celebrar debaixo do mesmo teto? Essa é a questão. Perguntava ao Padre Robson Cruz, ainda a partir desta temática, que relevo deverá ser dado à Palavra de Deus, precisamente, para que este diálogo entre as confissões cristãs possa ser mais efetivo? Nós temos, digamos assim, caminhos diferentes. Eu estou a falar sobretudo daquele grupo que conheço melhor, que são os grupos de tradição evangélica, né? Têm uma relação com a palavra muito mais na linha indutiva, intuitiva, não é? Nós, católicos, habitualmente somos mais dedutivos. A pergunta que nós fazemos é, o que é que eu tenho que fazer a partir da escuta dessa palavra, né? Enquanto que às vezes nas tradições de origem evangélica a pergunta é, quais são os horizontes que esta palavra me impõe? Eu acho que nos temos todos pôr numa atitude de escuta. Aliás, é assim, nós temos visto que desde o Papa Paulo VI para cá, o esforço, digamos, até de chegar a alguns acordos doutrinais com igrejas orientais, com igrejas nascidas da Reforma Protestante, né, tem sido exatamente este. Vamos nos pôr numa atitude de escuta em conjunto da palavra e ver quais são as coisas onde, de facto, não sejam os problemas culturais, digamos, das definições que nos separam, mas sim a compreensão da totalidade do mistério de Cristo. Por outro lado, é aquilo que o Dr. Rão já falava, né? A importância da missão. Se as nossas igrejas estivéssemos todos mais preocupados com a missão, talvez algumas diferenças de sensibilidade, que raramente são diferenças muito substanciais, tirando alguns aspectos que, de facto, têm a ver com a doutrina sacramental, com o significado do ministério, mas talvez conseguíssemos muito maior acordo do que, às vezes, apenas valorizar linguagens que, de facto, tiveram o seu momento cultural, não é? Mas que devem brotar sempre da mesma fonte da revelação, não é? E temos já poucos minutos para analisar o texto do Evangelho que se escuta neste domingo. Ele é retirado do capítulo 1 do evangelista Lucas. Apresenta Jesus na sinagoga, precisamente no encontro ou no confronto com a palavra de Deus, e afirmando que ele próprio cumpre essa palavra. Se nós lêssemos Mateus e Marcos, vamos ver que o mesmo episódio semelhante está colocado num momento muito mais avançado do ministério público de Jesus. Lucas coloca-o logo no início. Como quer dizer, a forma de interpretar a pregação do reino é, entre aspas, compreender qual é o futuro da palavra. E a palavra aqui tem um significado especial. Em primeiro lugar, Jesus é o intérprete, é o leitor da palavra. É a partir dele que nós compreendemos a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Segundo, Jesus é aquele que cumpre, realiza, dá uma imagem sensível de como esta palavra de Deus é de facto eficaz. Não é? É curioso porque nos aparece aqui um eco muito profundo de um texto do Antigo Testamento, não é? Em que se fala do servo que foi ungido pelo Espírito do Senhor. E ele insiste em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, Jesus é aquele que está cheio do Espírito Santo e é o dador do Espírito. E, portanto, que esse Espírito chama. Segundo,
Jesus nos aparece aqui como o último e o definitivo profeta. O profeta escatológico usa-se na imagem, ou seja, aquele a partir do qual Deus revela tudo o que tem de revelar à humanidade para conseguir a salvação. Por fim, Jesus é o libertador messiânico, ou seja, ele é enviado com uma missão concreta, libertar o homem de tudo aquilo que o pecado e as estruturas do pecado realizam e que oprimem o homem e impedem de revelar esta ação de Deus. Por isso, Jesus pode, de facto, inaugurar o novo ano da graça do Senhor. Não apenas aquilo que era o simbolismo do livro do Levítico, uma esperança de justiça e fraternidade entre os homens, mas um ano onde toda a humanidade é renovada. É interessante o texto, de facto, aqui vê-se como aquela palavra que edifica se concretiza em Jesus Cristo hoje. O texto é um exercício de narração, cá está, ou seja, um exercício de leitura à luz de uma experiência, à luz dessa experiência de relação. E o texto diz que a palavra é boa nova. Boa nova anunciada aos pobres, de redenção aos cativos, de vista aos cegos, de liberdade aos oprimidos. Ou seja, esta palavra é uma boa palavra que traz vida. O que quer dizer que toda a leitura da palavra nas comunidades cristãs, que toda a edificação da comunidade tem que ser à luz desta narração, tem que ser este exercício de narração de anunciar uma boa palavra. Tem que ser vista aos cegos, tem que ser libertação dos cativos, tem que ser de ajudar as pessoas a libertar-se das suas presas, ou seja, tem que, daquilo que os aprisiona, daquilo que os cativa, tem que ser verdadeiramente uma, digamos assim, uma ação de libertação e de promoção da dignidade humana. Não é isso concretiza-se em Jesus Cristo, exatamente. E a experiência cristã tem que ser obrigatoriamente uma experiência de anúncio desta boa palavra. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Um programa onde, de facto, quisemos analisar as mensagens e os desafios que os textos da Bíblia lidos nas Eucaristias deste domingo sugerem. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.